É, o Museu do Homem Americano e o Salão de Humor, eles colocam o Piauí no mapa do mundo. E devido a isso, nós devemos dar atenção a esses dois projetos. O Museu do Homem Americano, ele já está mais avançado porque a Niede Guidon, ela conseguiu convencer a sociedade melhor do que nós. Então, ela já se adiantou nesse sentido, porque ela também soube captar recursos. O Salão de Humor precisa de mais cuidados. É uma riqueza que nós temos, mas que nós não cuidamos, entendeu? E no momento nós trabalhamos para dar ao Salão de Humor uma estrutura que ele merece. A gente dando essa estrutura que o Salão merece, uma estrutura organizacional, permanente, muita riqueza em termos de obra de arte vai chegar até nós. E quanto ao fato de o Salão de Humor ser a minha vida, eu diria que é assim, eu dediquei toda a minha vida ao Salão e eu vou dedicar mais ainda, agora que nós estamos com a Fundação do Humor, que é a instituição que nós criamos para gerenciar este salão. Nós queremos cuidar melhor do Salão de Humor do Piauí, porque eu até digo assim, que o Salão de Humor do Piauí será um falso brilhante se a gente não cuidar dele. Nós tivemos umas edições do Salão muito boas e outras que não foram tão boas. Mas assim mesmo no ano passado, acho que no ano passado ou foi no outro ano anterior ao passado, ganhou o prêmio de melhor salão de humor do Brasil, não foi isso? Ele ganhou o prêmio de melhor salão de humor do Brasil, o prêmio HQ Mix. É um prêmio dado por personalidades ligadas ao humor de São Paulo. E a produção local, Albert, essa produção é ininterrupta, tem surgido grandes desenhistas aqui, existe um estudo sobre isso, tem uma teorização para os novos desenhistas ou não? Olha, o Salão de Humor, como nós estamos projetando agora, ele vai ter uma atividade permanente local, nós vamos ter uma atividade nacional e uma internacional. Nós estamos dividindo o nosso trabalho em 3 campos, né? E no Piauí, nós queremos trabalhar muito com escolas. Nós queremos que o desenhista do Piauí, ele tenha técnica. E ele só vai ter técnica se nós colocarmos esse pessoal na escola. E eu diria assim que o Salão do Humor do Piauí, ele produziu alguns frutos, como o Dodô Macedo, como o J.A., Paulo Moura? O Aerlon, o Paulo Moura, inclusive o J.A., que é cria do Salão de Humor, e o Hulk, que hoje mora em São Paulo, eles são premiadíssimos no Brasil inteiro. Agora mesmo o J.A. foi premiado em Amadora, em Portugal. É verdade. O J.A. é um dos desenhistas mais premiados do Brasil. Qual é a característica do traço dele, Albert? Do J.A.? Sim. Olha, o J.A. é de uma escola do Enfio, certo? O Enfio fez uma escola. Nós temos umas vertentes no Brasil que tem a origem nos nossos mestres do desenho. Tem uma vertente que é o Milô, que vem do Milô, tem uma vertente que vem do Jaguar, que é a mais forte. O Jaguar talvez seja o desenhista que mais influenciou outros desenhistas. Caruso. Os Carusos, ele influencia mais os chargistas da atualidade. E o Enfio, então o J.A. vem de uma linha que passa pelo Glauco, lá em São Paulo, e pelo Enfio. É essa a influência do J.A. Mas hoje ele já tem um trabalho que é dele mesmo, entendeu? Ele está se libertando dessa influência. Todos nós nos libertamos da nossa influência. É verdade. Mas todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter, porque se você não se espelhar em alguém que faz bem alguma coisa, você não vai conseguir. Você, a origem, né? Porque todos nós somos herdeiros, nós herdamos dos outros o conhecimento. Então, quando a gente vai buscar um certo conhecimento, nós vamos buscar nos mestres, né? Eu não tive nunca vergonha de me espelhar nos mestres. Se você for olhar meus desenhos de várias épocas, tem desenho com influência do Ziraldo, do Milô, e eu cheguei a um ponto, depois que eu aprendi, de brincar de desenhar como cada um. Mas você tem um estilo inconfundível e tem um traço muito original. Quando é que você percebeu que tinha se libertado e tinha criado sua própria? Olha, na verdade, eu fui perceber que eu me libertei esse ano. É verdade. Porque eu passei quase 20 anos sem desenhar com constância, entendeu? Então esse ano eu perdi meus óculos e eu não tinha como ler. Isso foi na época do Natal. E como eu não conseguia ler e eu não sabia onde estavam meus óculos, eu não sabia se tinha deixado no shopping, se tinha deixado no trabalho, eu sei que não achava os óculos.
E aí eu estava cego, eu digo, não vou passar esse fim de ano vendo televisão. Aí eu peguei tudo que foi de material de desenho que eu tinha na minha casa e coloquei debaixo da rede, eu durmo de rede. E em cima de umas caixas e fui pegando papelão, que eu tinha lá um estoque muito grande. Então eu fui desenhando com cola plástica, com pastel e de repente eu descobri que eu existia como artista, entendeu? Que eu era capaz de ir para qualquer direção das artes plásticas. Um dia eu perguntei ao Oscar Niemeyer o que era bom, o que era preciso para ser um bom arquiteto. Aí ele disse, bom, um bom arquiteto eu não sei, agora um arquiteto a pessoa precisa desenhar, ter a mão solta, precisa ser um bom cidadão, se comportar bem, saber que a família está unida, essas coisas. O que é bom, o que é preciso para ser um bom desenhista, Albert? Olha, eu acho que primeiro ele tem que adquirir a técnica, porque sem a técnica você pode ter as melhores ideias do mundo, você não vai conseguir se expressar. E uma das dificuldades da minha vida foi porque eu não passei por uma escola de artes plásticas. Como todos os meus ídolos eram autodidatas, eu achava que era lindo também eu ser autodidata. Hoje em dia eu valorizo muito a escola. E muitas das ideias que eu tenho eu não consigo expressar por falta de técnica. E o Niemeyer, ele tem razão, porque é preciso que você tenha uma visão humanística do mundo para você poder se expressar melhor. Então, eu acho que o artista, antes de tudo, ele tem que se convencer que ele é um ser humano inserido junto com outros seres humanos, entendeu? Se você não tem essa visão, porque a arte, ela tem a função de fazer com que as pessoas reflitam o meio que está vivendo. Se a arte não levar a reflexão, ela perde todo o sentido. Se eu mostrar um desenho seu, por exemplo, a minha mãe ela vai dizer, esse aqui não sabe desenhar. Isso é muito relativo, né? Porque como nós lutamos muito para desenhar simples, porque quanto mais simples você desenha, melhor o desenho, as pessoas acham que qualquer pessoa faz aquilo ali. É por isso que uma criança, quando olha o desenho do Picasso ou de outras pessoas, ela diz, eu também sei fazer isso aí. Realmente ela sabe, porque toda criança desenha maravilhosamente bem. Quando eu cheguei em Teresina, em 1981, com 14 anos de idade, descobri em Teresina, era uma piripiri grande para mim. Eu logo de cara tive uma iniciação à produção do Albert Piauí. E eu não entendia os desenhos. Eu achava repetitivos, E depois, foi preciso 10 anos depois, aos 24 anos, 25, para que eu realmente descobrisse e lesse o traço do Albert Piauí, a importância e toda aquela mensagem pictográfica, simbólica que aquilo estava embutido. Você tem noção, você tem uma ideia vaga da importância do seu trabalho para a produção gráfica do Piauí, em todos os aspectos? Do cartunista ao diagramador, ao chargista? Eu não tenho, João Cláudio, porque a gente vive no Piauí, nós não temos uma troca de ideia. Uma geração não faz a outra, uma geração não conversa com a outra. Então, eu não aprendi com a geração passada porque não me foi dada a oportunidade de conviver com ela. Além dela ser fechada, porque ela era o sistema, nós nos fechávamos também porque éramos contra o sistema. Então, isso foi se perpetuando. Uma geração no Piauí não faz a outra. Então, nós somos pouco convidados para ir chegar até as escolas, falar do nosso trabalho, mostrar o nosso trabalho dentro do Piauí. É claro que a gente espera isso das escolas e isso já está começando a acontecer porque já está mudando. E como a imprensa também fala muito pouco do nosso trabalho, a imprensa não dá uma resposta, a gente nunca sabe qual o valor que nós temos. Nós nunca sabemos o tamanho que nós temos dentro do nosso estado. Então, eu não sei o tamanho que eu tenho, o Paulo Moura não sabe o tamanho que ele tem, o Afrânio não sabe o tamanho que tem, entendeu?